Fala pessoal, bom dia! Como que vocês estão passando nesse sábado? Sábado de aula? Aqui em São Paulo deu uma amenizada, né? Porque ontem tava um calor, mas hoje deu um refresco pra gente. Vocês estão falando de onde? Boa tarde, Maurício, tudo bem? Suzy, Lourenço, vamos chegando, gente. Bom dia, Rose! Muito bom. Oi, Laís. Tudo ok? Todo mundo me ouvindo ok? Enxergando tudo ok? Legal. Floripa, Rio, BH pegando fogo de tão quente. Imagino que já BH já é mais quente que aqui, né? Nossa, então, tem essa história da luz também, né? Que a gente fica completamente conectado e quando acaba a luz, a gente depende do 4G, se é que pega onde a gente está, né? O sinal. Ai, gente, e aí? Vamos lá. Vocês conseguiram repassar? A gente acabou passando material ontem pelo grupo de WhatsApp, né? À tarde, com todos os pontos que a gente levantou ontem. E pronto para a quarta aula, é isso aí. Estamos chegando no meio da jornada já. E E aí a gente acabou passando todo o material para vocês, não sei se deu tempo para vocês verem. Ontem foi um pouquinho mais denso, né? A gente conseguiu entrar em questões mais técnicas, mas mais profundas, então acabamos passando a ideia da experiência dos nossos seguidores, da experiência dos nossos convidados, do nosso ateliê, da nossa residência artística, que está sendo o nosso laboratório, o Instagram. Então, tentando usar da melhor maneira, a nosso favor, de maneira profissional, mais profissional possível. E acho que todo mundo. Foi legal ontem. A gente já teve feedback de pessoal, de todo mundo que começou a mudar já o perfil, né? Aí a gente deu umas orientações para algumas pessoas que não tinham conseguido mudar para o perfil profissional, perfil de criação de conteúdo. E aí é assim, o convite sempre é fazer testes de posts, testes das ferramentas. Amanhã a gente vai explicar melhor as ferramentas para depois na última aula a gente conseguir analisar os números e dar mais ou menos um direcionamento sobre as métricas, do que a gente pode melhorar, que a gente pode repetir e continuar na linha do que a gente estava pensando, né? Então vamos lá. Parece que tem algumas pessoas novas também que apareceram ontem e hoje de manhã, então sejam bem-vindos. Para todo mundo que ainda não conhece a Artcult, eu sou a Laura, fundadora da Artcult. Eu venho da produção cultural já há 20 anos, produção artística e cultural. Sou formada em comunicação e marketing, bacharel em comunicação e marketing, e tenho um mestrado na área de economia e gestão das artes e das atividades culturais. Sou filha de artista plástico e minha irmã também trabalha com teatro. Então, somos uma família de artistas, sempre tentando melhorar a nossa divulgação, a nossa comunicação, né? Que essa é a parte mais desafiadora para o ambiente da produção artística. A, a Arte Cult surgiu justamente desse propósito, dessa ideia de juntar know-hows e conhecimentos sobre comunicação estratégica e o marketing e a área de produção artística e cultural. Então, essa é o propósito da Artcult. Para quem está chegando agora, então, é, essa é o nosso trabalho, é o nosso desafio diário, né? E está sendo bastante interessante todos os projetos que a gente está conseguindo desenvolver. Então vamos lá, um dos nossos projetos que eu cheguei a comentar ontem foi legal porque muita gente veio querer saber, né, da mentoria. É um curso, eu vou abrir uma turma e é um projeto voltado exclusivamente para artistas plásticos. É um curso de 1 mês de duração
E aí, durante esse um mês, a cada semana a gente explora um aspecto. Na primeira semana, eu vou explicar detalhadamente como é que funciona o mercado de arte, seja o tradicional, seja o independente, os mercados de arte, né? Trazer para vocês a função de cada agente do mercado de arte. Então, vai ser bastante interessante, porque muitos artistas ainda têm dúvidas, né? Sobre qual é a exata função de cada um dos agentes. Na segunda semana a gente passa por uma estruturação junto com os artistas, a gente monta um mapa da produção cultural dele, né, de vocês, e a gente consegue traçar pontos que podem ser melhorados, pontos que podem ser exponencializados, então networkings que a gente pode amarrar e começar a construir ou potencializar e melhorar, né, para a nossa produção e a divulgação do nosso trabalho. Na quarta semana, a gente vai para divulgação, marketing e a comunicação. Então, a gente começa a falar sobre posicionamento artístico, como que a gente usa todas as estratégias possíveis que a gente tem conhecimento na área de comunicação e marketing para o melhor posicionamento do artista e não só nas redes, né? A gente explora todas as redes sociais, as maiores redes sociais que podem ser pesquisadas e experimentadas pelo artista, então a gente dá um direcionamento de quais seriam as melhores para cada um dos artistas, né? Também você precisa se identificar com aquela rede para poder trabalhar nela. YouTube, LinkedIn, Pinterest, que está sendo bastante interessante também. O Instagram é exatamente esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, um pouquinho mais aprofundado, porque daí eu consigo acompanhar, por exemplo, as campanhas, as artes patrocinadas e a escolha do público que a gente tem interesse em fazer a divulgação do nosso trabalho. E por último, a gente vai trazer canais possíveis de vendas para a gente colocar as nossas produções. E aí vai ser uma escolha junto, né, conjunta. Junto com o artista a gente escolhe, a gente dá algumas opções e vê quais seriam. Começar com algumas galerias online, alguns marketplaces online aqui no Brasil, para começar esse canal já direto de venda. E depois tem algumas plataformas que a gente fez uma escolha internacional também, que aí pode ser interessante. Um lembrete para todo mundo que está por aqui. Nossa, a gente está acompanhando todo mundo que está printando, marcando presença, estamos anotando o nome de todo mundo aqui para o certificado que a gente vai dar para vocês com a conclusão desse curso no último dia. Então, continuem printando, porque a gente está anotando todo mundo que está printando, tá? Quem é novo por aqui, é um print de tela, marcar artcult.com, que é o nosso perfil aqui do Instagram. Então vamos lá. O que a gente aprendeu ontem? Para quem estava aqui, eu vou passar rapidamente. Para quem não conseguiu assistir ontem, a gente vai passar rapidamente por esses pontos. O Instagram visualmente atrativo. Como que a gente pode trabalhar? Quais são os elementos? Quais são as ferramentas que a gente pode trabalhar dentro do Instagram para ele criar uma experiência mais agradável e que instigue, né, os nossos seguidores, as pessoas que a gente conhece sobre a nossa produção, sobre o que a gente está experimentando, o que a gente está realizando por agora, ou também o que a gente já realizou. Então, tem alguns trabalhos. Ontem eu estava conversando com uma artista e ela falou: nossa, Laura, eu estava dando uma olhada no meu catálogo e eu tenho, assim, muita coisa no meu arquivo, né? Muita coisa para mostrar, muita coisa antiga para mostrar. Então, também é uma possibilidade da gente mostrar trabalhos antigos, não exatamente só o que a gente está fazendo agora. Poder fazer uma curadoria de trabalhos antigos que a gente queira trazer à tona, que a gente queira expor. Usando essa ferramenta, essa plataforma, que a gente tem gratuitamente, né? O Instagram, ele possibilita essas conexões de forma gratuita com o mundo todo, né? Como a gente falou. Então, a gente passou pelo tópico, porque eu devo me preocupar com a apresentação do meu perfil, a questão estética ou não estética, né? Antiestética e harmônica do meu perfil.
quais são os elementos que de um Instagram que a gente pode usar para torná-lo mais atrativo. Então, teve um pessoal que veio pedir orientação para a gente sobre o arroba, sobre o nome, o link que você pode colocar, a descrição do que você faz. Então, quando a gente fala sobre a descrição do que a gente faz, a gente traz a questão da mensagem, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar e com quem a gente quer falar. Depois a foto do perfil, teve um monte de gente marcando a gente, que também já mudou, queria saber se estava tudo bem, se ficou melhor, então achei bem bacana, todo mundo interagindo, e aí vocês vão conseguir, aos poucos, as semanas passando, vendo a diferença de engajamento, porque a gente está usando o Instagram, né? Depois disso, a gente trouxe aplicativos, a gente trouxe mais ou menos uns, acho que um pouco mais de 10, sobre aplicativos que a gente pode otimizar o nosso designer, as nossas fotografias. Tem um muito legal que a gente passou ontem, que era para melhorar a qualidade de cada foto, e aplicativos sobre vídeo. Então, para edição de vídeo, como que a gente pode trabalhar melhor a questão do vídeo dentro do nosso Instagram, sem ser só gravar rapidamente e postar, a gente pode trabalhar na edição deles com esses aplicativos que não são difíceis de mexer. Então, são aplicativos que a gente pode usar no celular e já pode resolver por aqui mesmo, sem ter que entrar no computador. Então, a frase de ontem foi: proporcionando uma experiência de visitação para os seus seguidores. E aí, eu queria saber se vocês conseguiram seguir o desafio, se vocês próprios se desafiaram a trazer visitantes para o perfil de vocês e se colheram o feedback dessas visitas, desses convidados. Depois vocês colocam aqui pra gente. E aí hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre produção de conteúdo de valor. São 3 tópicos que a gente vai abordar aqui. O primeiro deles é, ok, conteúdo de valor, mas assim, como que eu posso criar esse tipo de conteúdo? O que seria um conteúdo de valor? Depois, o segundo tópico vai ser conteúdos para feed. A gente vai dar algumas ideias para vocês de conteúdos de valor para feed, como melhor a gente pode explorar. Diferentemente dos stories, conteúdos para stories, conteúdos para Reels e para IGTV. O Reels agora, a gente ficou sabendo, teve uma atualização, não sei se vocês viram, normalmente eles, até hoje, eram 15 segundos que era possível fazer o vídeo no Reels, né? E a gente vai contar para vocês mais para frente qual o tipo de conteúdo. E aí liberaram para 30 segundos, então um pouquinho mais de tempo, né? Quer dizer, não tanto, mas é possível a gente captar atenção através do Reels, que, como eu disse já nas outras aulas, veio a substituir, a competir com o TikTok. Então, foi uma estratégia do Instagram para trazer o perfil das pessoas que estavam começando a usar o TikTok para dentro dessa plataforma, para dentro do Instagram. E aí a gente traz para vocês... e o último conteúdo, o nosso último tópico vai ser conteúdos de valor e vendas. E isso é uma questão um pouco polêmica, né? Porque os nossos resultados a gente mede como? A gente mede com as vendas? Só com as vendas a gente mede os resultados da nossa produção? A questão e a reflexão que a gente quer trazer para vocês é que, assim, a gente quer mostrar para vocês que existe a possibilidade da gente fazer conteúdos de valor que sejam direcionados para venda, mas que não sejam apelativos. Sempre pensando, então, na experiência do nosso visitante, do nosso convidado, do nosso espectador. E que, então, seja um conteúdo desenvolvido que não seja só voltado para venda, estou vendendo, está à venda. E que, então, podem gerar, inclusive, gerando valor, né, entregando um conteúdo de valor, a gente pode gerar, inclusive, no final das contas, mais vendas para você. Então, é uma estratégia de conteúdo interessante. A frase que a gente traz de hoje para vocês é:
Conheça o seu público e nunca mais você vai sofrer para ter que criar conteúdos. Então a frase de hoje é: conheça o seu público e nunca mais você vai sofrer para criar conteúdos de valor, porque conhecendo o seu público, a gente vai falar por agora, vai ser automático você criar conteúdos que agreguem valor para esse seu público. Então a gente trouxe algumas ideias de conteúdo ontem para vocês, tratando também da questão visual, né? Então, conteúdo de valor e também a questão visual. A gente falou sobre a primeira dica, contar histórias, contar a sua história nos stories, por exemplo, e depois salvar eles naquela parte de destaques, que é onde a gente chega na página da pessoa, tem aquelas bolinhas assim embaixo da descrição do perfil. Então, conte a sua história nos stories, faça um experimento, se vocês ainda não fizeram, teste fazer hoje, conta a sua história, assim, pode começar com alguns, 4, 5, superficialmente assim, e depois você vai pegando o jeito com a câmera, vai se aproximando dessa plataforma mais, desse jeito mais virtual, né? Que parece ser um complemento do nosso normal. Não acredito que vai ser o nosso novo normal, acredito que vai ser um complemento. Então, o analógico junto com o digital daqui para frente, não acredito que se destacam mais, né? Outra dica legal é usar os destaques também para contar histórias de alguma, e a sua visão, né? Colocar fotografias, imagens, vídeos, entrevistas, de repente, que você acabou fazendo com algumas pessoas e colocar isso nos seus destaques com algumas obras que você gosta, curadoria, né, que você gostou, então trazendo o seu olhar sobre uma exposição que você foi visitar ou que você está tendo contato, alguma produção artística que você está tendo contato que você gostaria de mostrar o seu olhar sobre essa produção. Depois, a ideia que dá para ser, a ideia que dá para a gente ter também é de criar os destaques para algumas séries específicas. Então, algum período de produção, da sua produção que você queira mostrar, coloca lá nos destaques, coloque o nome da série, né? É possível fazer uma capa para cada um dos destaques, então você pode ir ali montando uma pequena exposição com algumas peças suas, algumas obras suas. E por último, a gente trouxe ontem falando sobre uns destaques que aproximam você, os seus valores, que contem os seus valores, contem o que você gosta, coisas que você gosta de fazer, livros que você gosta de ler, filmes que você gostou de ver, qual foi a sua reflexão sobre eles. E aí é legal deixar lá nos destaques, porque aí você pode trocar experiências, trocar essas reflexões e ainda passar indicações. Se você tem vontade de indicar algum filme, algum livro que você colocou, é uma maneira de aproximar quem chega para o seu perfil, quem chega no seu perfil, de te conhecer melhor. Então, são conteúdos bacanas assim de serem desenvolvidos. E que pode sempre despertar a vontade das pessoas de ficar no seu perfil. Por quê? Porque elas vão se conectar de alguma maneira com o que você está colocando, com o que você está expondo. Então, hoje a gente vai para produção, continuando nessa linha, né, das dicas que a gente passou ontem, produção de conteúdo de valor. Falando sobre o primeiro tópico da aula, como que a gente cria esse tipo de conteúdo? Como que a gente desperta um dia e fala, nossa, como que eu vou produzir um conteúdo de valor agora? O primeiro passo e o mais importante é que você consiga definir melhor a sua comunicação e a sua mensagem. Como? Conhecendo o seu público. Tá, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu conhecendo meu público, eu já vou saber os interesses dele. Lembra que a gente colocou para vocês aqui? Que a gente consegue ter algumas métricas sobre o que foi,
colocando o perfil comercial de criador de conteúdo, a gente tem algumas métricas sobre o nosso público. A gente consegue entender o que ele gostou mais, o que ele curtiu mais, o que ele comentou mais, qual foram os posts ou os stories ou o conteúdo que a gente colocou e que o público acabou interagindo mais. E aí ele pode sempre se aproximar mais de você e aí você tem essa comunicação. Então, assim, interesses que você tem em comum, sempre se mostrando seu trabalho, expondo o seu trabalho. Obrigada, gente. Para um público, e que pode ser um público que gosta de arte, pode ser um público interessado em arte, que não tenha muito conhecimento. Então, de repente, quando a gente começa a expor um pouco mais os nossos valores, a nossa produção, ou até as nossas motivações, a gente pode ampliar a nossa rede de contatos, a gente pode atrair mais pessoas, né, que podem se tornar potenciais clientes nossos, né, potenciais parceiros nossos também. Então, a ideia aqui é como é que eu vou... Qual que é eu acho que é a estratégia mais efetiva quando a gente se coloca o desafio de conhecer o nosso público. Como que a gente faz para conhecer o nosso público, saber dos interesses deles? A primeira coisa é se colocando no lugar dele. Então, o que você... A pergunta que a gente coloca para vocês é: o que você iria gostar, por exemplo, de saber sobre algum artista que você está chegando no perfil? O que a gente fez o desafio ontem, né? O que será que estaria faltando em alguns perfis de artistas que você gosta, ou que é uma coisa que você gostou muito que tem no perfil dele que você pode trazer para o seu, então? Que gerou maior conexão, é uma análise legal para se fazer. O que me levou a me conectar com esse artista? Então, existem pessoas que a gente segue diariamente, né? Eu acredito que todos aqui, existem pessoas que a gente segue diariamente, a gente entra lá no perfil, mesmo se não apareceu nada pra gente, a gente vai lá ver se tem alguma coisa nova. Por quê? Porque a gente se conectou com aquele perfil, a gente se conectou com aquela pessoa, a gente se conectou com aquele conteúdo que aquela pessoa que você segue diariamente está produzindo tem valor para você, tem valor. O nosso... a coisa que mais tem valor na nossa vida qual é? É o tempo, né? O que a gente tem que valorizar é o que a gente vai captar, é o que a gente vai fazer com o nosso tempo. Então, a gente está indo até um perfil para consumir um conteúdo, por quê? Porque realmente aquele conteúdo tem valor pra gente. Então, é legal a gente se colocar no lugar do outro. Alguém entrando no nosso perfil e pensando... o que é que de valor tem aqui? E começando a se conectar, né? Então, a ideia é: conheça o seu público e nunca mais você vai sofrer tendo que produzir conteúdo, porque vai ser natural a conexão e vai ser natural o seu conteúdo gerar valor para o seu público. Mas nunca esquecer, como eu falo desde a primeira aula, do nosso posicionamento, dos nossos valores e a maneira com que a gente se comunica. Então, assim, na verdade é produzir conteúdo sobre o nosso valor, o nosso dia a dia, a nossa produção, de maneira que fique mais claro, mais transparente. E aí sim a conexão é mais fácil, mas nunca produzir conteúdo para o outro. Produzir conteúdo sobre o seu trabalho, sobre quem eu sou, para o outro, entendeu? Tem uma diferença grande aí. Então, criando esse tipo de conteúdo, a gente facilita a comunicação das pessoas, a conexão das pessoas com você. Ah, tá, mas então eu preciso explicar cada obra minha, o que é que quer dizer? Não, não necessariamente. Se você talvez trouxer alguma motivação que te fez começar a produzir aquela obra, pode ser interessante. Alguma questão que você estava passando naquele momento, alguma questão pessoal que você estava passando naquele momento e que refletiu na sua produção. E aí
acabou nessa criação, né? E aí você acaba mostrando a criação, só que mostrar o processo é muito importante. A gente conta a nossa história, a gente conta a história da nossa produção através do processo criativo. E o processo criativo é uma coisa incrível. Quando a gente consegue comunicar, não exatamente tecnicamente, né, o nosso processo, mas o nosso impulso, a nossa intenção dentro desse processo criativo, a gente consegue passar a mensagem que a gente quer, a gente consegue gerar valor. E então, vendo, né, nessa situação, o conteúdo de valor, ele é mais fácil do que a gente imagina, entendeu? Ele tá dentro da gente. E aí é isso. Tá, mas e como eu posso produzir esse tipo de conteúdo? Já pensando no meu público, já conhecendo mais o meu público, já tendo se colocado no lugar do seu público quando você vai observar a sua obra de fora. É um processo que é um pouco difícil, mas às vezes tentar uma distância, olhar o seu processo, a sua produção como um espectador pode ser um exercício bem interessante. Então, depois desse primeiro passo, da gente conhecer melhor o nosso público, quem é o nosso público, o que ele gosta de consumir, né? O que eu faço que o meu público gosta mais de consumir, gosta mais de saber. Depois desse primeiro passo, a gente pode fazer esses conteúdos de mostrando o dia a dia, os nossos bastidores, a nossa produção, as escolhas que a gente precisa fazer cada dia para evoluir na nossa produção artística, né? E aí entra o nosso processo criativo, a gente falando da gente, dando dicas para parceiros, né, para outros artistas também. Dicas que podem servir também para galeristas, por exemplo, para espaços independentes. É uma troca da visão do artista com a sua produção que pode agregar valor para agentes do mercado. Então, outros artistas, galeristas, espaços independentes, por quê? Porque daí, curadores, porque daí esses agentes conseguem, essas pessoas começam a enxergar o processo também pela sua visão. Então, é uma troca muito, muito interessante. Quando eu falo para a gente contar sobre os nossos bastidores, contar sobre o nosso processo, né, sobre as nossas escolhas, contar a nossa história de vida, o legal é assim, aqui a gente vê, né, no começo das redes, tinham as histórias irreais, super valorizadas e que assim, ninguém tinha problema, ninguém tinha desafio, era só uma coisa maravilhosa, ainda existem perfis assim, mas o meu convite é que a gente também consiga compartilhar para a gente se conectar de uma maneira mais verdadeira e mais transparente com as pessoas, quando a gente traz também os nossos desafios à tona, vencidos ou não, né? Desafios vencidos e desafios que ainda estão em processo. Também contar algumas derrotas que a gente teve. Por quê? Porque a gente só chegou até aqui passando por algumas derrotas, né? Que foram os desafios que ainda não foram vencidos e que persistindo a gente vai alcançar. E contar também sobre os nossos obstáculos e sobre as nossas conquistas. Eu vejo muitos artistas tendo dificuldade de expor as conquistas. As conquistas elas têm que ser compartilhadas, porque com certeza muita gente fez parte desse processo, dessa conquista junto com você. Então eu acho importante sempre a gente conseguir compartilhar, porque é uma coisa positiva, é um motor positivo, né? Que move as pessoas, que toca as pessoas, que traz as pessoas para mais para perto. E aqui, por exemplo, vou trazer uma curiosidade do marketing digital, já que a gente está aproximando a produção artística e a comunicação e o marketing. Quando a gente fala de marketing digital, a gente se propõe a conhecer melhor o nosso público, né? Só que no digital,
a gente não é mais um público, é uma persona. Então, quem é o nosso público ideal? É a nossa persona. Mas eu não queria confundir vocês, era só uma coisa, curiosidade mesmo. E o que é exatamente a sua persona, no caso digital, e que pode ser o público pro artista, por exemplo? Você já pensou quem seria o seu cliente ideal? Algum dia você já se perguntou, falou, nossa, aquele cliente assim, ele é o meu cliente ideal. Por quê? Porque ele tem trocas comigo, eu consigo trocar com ele, então tem uma evolução que a gente consegue fazer junto dentro de um processo. E não só o processo de venda, compra, coloca como decoração, como investimento e não existe essa troca. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês hoje, para a gente pensar em quem seria o nosso cliente ideal. Como que ele seria? Aonde ele vive? Do que ele se alimenta? Como que é a sua rotina? Quem é esse cliente que você gostaria de trazer para perto de você? Então, de novo, a gente traz a frase de hoje: conheça o seu público e nunca mais você vai sofrer para criar conteúdos de valor. Então, essa é a reflexão que a gente deixa para vocês. Depois eu vou trazer aqui no final da aula como desafio, que depois a gente coloca nos grupos, para a gente fazer até durante hoje, até amanhã e também na vida, né? A gente vai desenvolvendo cada vez mais esse processo, trazendo e revendo todo esse exercício que a gente está passando para vocês. Eu acho legal sempre a gente voltar para rever de tempos em tempos. E aí o de hoje vai ser sobre a persona, sobre o seu cliente ideal, aquele que você quer ter perto de você, quase que como um amigo, um parceiro, mas ele é um cliente que vai evoluir junto com você. E aí a gente vem para o tópico 2, que são as diferenças. Vamos colocar para vocês aqui algumas ideias de conteúdo que a gente pode fazer para feed, conteúdo que a gente pode fazer para os stories, para o Reels e para o IGTV, que a princípio são as ferramentas que a gente vai trazer para vocês no dia de amanhã. A gente vai analisar melhor cada uma dessas ferramentas, mas como a gente está falando sobre conteúdos hoje, a gente vai falar sobre os conteúdos que a gente pode desenvolver para essas quatro ferramentas que o Instagram nos dá. Então, quando a gente fala principalmente sobre feed e stories, no feed, na verdade, a gente começa a chamar a atenção do público, né? Porque o público chega, o visitante chega no nosso perfil e ali o feed é o nosso grid, nosso histórico, posts e conteúdos que a gente já faz um tempo que a gente está desenvolvendo, novas coisas, novos processos. Então, a gente chama atenção pelo feed e nos stories. Para que serve os stories? Nos stories a gente consegue ter uma proximidade. Muitas vezes são públicos que podem ser diferentes. O público que te vê, que te segue nos stories, pode ser diferente do público que interage com você no feed. Então, por isso é legal a gente diversificar a partir do momento que a gente se sente à vontade para fazer isso, logicamente. Então, o feed você atrai atenção e nos stories você aproxima. Por quê? Porque os stories a gente não tem a possibilidade, por exemplo, de deixar agendado stories. Stories é no momento mesmo, você consegue postar no momento que você está fazendo. Não existe um agendamento para stories. Então, gera uma proximidade maior, uma conexão maior, que é diferente do conteúdo de feed, que traz as pessoas mais perto do seu dia a dia, né? Do que você está vivendo naquele momento. Então, no feed você atrai, chama a atenção dos seguidores, enquanto nos stories, quem já engaja com você no feed ou não, porque pode ter seguidor que você vai ver que só engaja com você nos stories, é curioso isso. E já tem interesse maior na sua vida em te conhecer melhor e conhecer a sua produção. Além disso, como a gente falou, os stories você pode fazer um conteúdo mais rápido, mais momentâneo, e no feed a gente faz um conteúdo
Não digo perpétuo, porque a hora que a gente quiser, a gente pode arquivar, pode mudar, pode cancelar, né? Mas, como eu disse aqui na primeira aula, vamos usar o Instagram como a nossa residência. Então, assim, não precisa ser nada permanente, a gente pode fazer testes de conteúdo. E a ideia do Stories é ser mais momentâneo e o feed ele acaba ficando mais como um histórico nosso, né? Como um histórico da nossa evolução e do nosso processo. Então, que seria então o ateliê que a gente abre as portas para o nosso visitante, para o nosso espectador conhecer o nosso Instagram. E por isso, como a gente falou ontem, da importância dele ser visualmente atrativo e ter uma boa qualidade de informação e imagética também, né? De imagens. A gente falou sobre as fotografias ontem, que tem que ter boa qualidade. Então, nos stories a gente vai trazer mais amanhã. Quando a gente fala sobre ferramentas, a gente vai falar sobre todas as ferramentas. Aí a gente vai mostrar para vocês as possibilidades do que dá para fazer também com os stories, porque assim, é uma caixinha que a gente não dá nada, né? Acha que entrou aqui, colocou stories, faz 1, 2, se gravou, fez... Não, assim, tem uma infinidade de funções dentro dela. E só fuçando a gente consegue ir descobrindo. E é bem interessante. Quando a gente fala agora de Reels e do IGTV, a gente tá falando de vídeos, né? Tudo bem que a gente também pode criar vídeos de até 1 minuto para deixar no nosso feed, que daí ele fica aparecendo lá. O IGTV e o Reels, eles ficam numa outra grade. É possível a gente publicar também no nosso feed, mas ele pode ficar num lugar reservado. Então, quando a gente falou sobre criar uma exposição, que é um desafio legal para a gente colocar para vocês, criar uma exposição nossa dentro do IGTV, então ir circulando, né, fazer uma curadoria e fazer um vídeo, editar esse vídeo, fazer uma coisa legal, trazer a pessoa, trazer um visitante para uma exposição nova que você montou, pode ser uma experimentação muito, muito bacana, eu recomendo. Dentro do Reels, por quê? Do IGTV. Por quê? Porque no IGTV a gente tem mais tempo, a gente consegue deixar gravado até 60 minutos. Então, é um conteúdo mais profundo. Você pode entrar mais profundamente em algum tema. Então, de repente, a gente pode fazer a filmagem de algum espaço expositivo, de alguma curadoria de algumas obras que a gente fez, e depois a gente pode colocar uma nossa entrevista conosco mesmo ou com alguém que a gente convide, a gente pode gravar e deixar como um contínuo de uma exposição, por exemplo. E aí a gente começa a entrar é mais profundo esse conteúdo. E sendo que no Reels ele é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais momentâneo. Então, o que a gente pode falar também no IGTV? Na questão da exposição, que nem eu falei, trazer entrevistas, né? Criar alguma coisa nova. Falar sobre temas que você acha importante, relacionados a questões do seu trabalho ou questões da sua vida também, você pode trazer, dos seus desafios, das suas conquistas, ou mesmo pode ser um canal instrutivo, certo? De alguma coisa que você queira ensinar, de alguma coisa que você seja expert, que você tenha conhecimento, que você gostaria de passar esse conhecimento. Pode ser dentro do IGTV, fazendo um vídeo instrutivo e educativo, é um tipo de conteúdo que dá pra gente explorar dentro do IGTV. No Reels, assim como eu falei para vocês, ele veio para competir com o TikTok e ele é um conteúdo, por exemplo, que ele é bom para viralizar. O que seria viralizar? Não sei se todo mundo sabe aqui, mas viralizar é que quando você cria um conteúdo que, assim, tem um compartilhamento muito significativo. E aí quer dizer que o conteúdo viralizou. Chegou, assim, num número exponencial de pessoas, né? Isso é viralizar conteúdo. O Reels, ele tem essa possibilidade, por quê? Porque ele é mais momentâneo, mais rápido. E depois que, assim, não sei se todo mundo está usando ainda aqui, só que ele ainda é uma ferramenta nova.
Então, o que acontece com ferramentas novas? O Instagram traz uma atualização, traz uma ferramenta nova pra gente. O que ele faz com essa ferramenta nova? Ele quer entregar. Então, no começo ele veio para competir com o TikTok, então ele mais entregava. É um dos conteúdos que o Instagram mais entrega é o Reels. Por quê? Porque ele quer ter maior alcance sobre a nossa nova ferramenta que ele disponibilizou para o público. Então é legal a gente fazer o teste, né? Lembra que no digital são sempre testes? É legal a gente fazer o teste de alguns conteúdos diferenciados de Reels e ver até onde a gente chega, em quem que a gente chega, né? Então acho que é interessante. Depois a gente tem um pouquinho mais de liberdade criativa aqui dentro do Reels. Os vídeos são mais rápidos. Na verdade, a gente fez uma leitura como se ele fosse um intermediário entre os Stories e o GTV, porque o Stories ele é momentâneo, some dali depois de 24 horas, o Reels vai ficar ali, só que ele também é muito rápido. A gente teve uma atualização, como eu disse no começo da aula, de 15 segundos a gente passou para 30. É muito pouco? É muito pouco. Só que eu queria trazer aqui para vocês a reflexão sobre esses 30 segundos que a gente fala, nossa, que pouco. Eu não sei vocês, mas quando começou o Reels, eu comecei a seguir muita gente. Eu gosto de temas diferenciados, seja de produção artística, seja de viagem, seja de gastronomia. Então eu lembro de alguns Reels que eu gostei muito, que eu deixei até salvo, curtido. Lembra quando a gente coloca o compartilhado também? Fica mais fácil da gente encontrar depois. E aí eu falei, gente, tem Reels que eu lembro até hoje. E eu provavelmente vi uma ou duas vezes só. Então, a reflexão aqui olha o poder da imagem, da questão visual, que um vídeo de 15, que foi na época 15 segundos, tem sobre a nossa mente. Isso é muito maluco. Porque de coisas que eu gostei, então com certeza me trouxeram aspectos afetivos, emotivos, que me fizeram conectar com aquela imagem que eu estava vendo, com aquele vídeo que eu estava vendo. Mas assim, gente, são 30 segundos, é muito pouco. Tudo isso para colocar aqui. É uma forma assertiva da gente colocar as nossas emoções, as nossas motivações dentro de um único vídeo de 15, 30 segundos. Então, o meu convite façam o teste, trazendo a produção de vocês, trazendo alguma experiência de vocês, pode ser viagem também. Então, façam o teste, fiquem à vontade para usar e abusar de todas as ferramentas do Instagram, porque o Instagram é seu, né? É o seu laboratório, é a sua residência. E aí, voltando na mentoria, que eu falei para vocês no começo da aula, a gente acompanha vocês na criação de todos esses conteúdos, sejam para Instagram, sejam para mídias sociais, sejam para blog, caso você goste de escrever, seja para um portfólio. A gente faz o acompanhamento imagético, visual e de texto, né, do portfólio do artista. Então a gente fica junto e a troca que a gente tem com outros artistas dentro desse curso, dentro dessa mentoria, eu acho que é o ponto mais forte dele, né? A gente fica um mês juntos e tem uma continuidade depois, né? A gente nunca deixa de se conectar, de continuar falando, de acompanhar a evolução das pessoas com quem a gente se conecta. Então vamos lá, agora a gente vai para o terceiro tópico da aula. Estão gostando? Todo mundo por aqui? Vamos falar sobre conteúdo. Muito bom, essa residência artística. Muita gente está mandando pra gente que está fazendo exercício, está gostando de usar o Instagram como laboratório. E eu tô achando o máximo, tô gostando bastante. Parabéns. Então vamos lá. Aqui o último tópico da aula a gente fala sobre conteúdos de valor e vendas. Então, a nossa sugestão sempre é conteúdos que a gente possa criar valor para o nosso cliente ideal. Lembra dele que a gente vai deixar como exercício aqui no final da aula?
mas que não sejam apelativos, que não seja apelativo para venda, venda, compre, compre. Isso não cria valor. A pessoa, o cliente, vai ter vontade de comprar de você, não porque você está falando que está à venda, mas porque ele vai se interessar pelo seu trabalho. Ele vai querer adquirir o seu trabalho, ter mais perto dele o seu trabalho, não porque você está colocando à venda. Então, é uma hashtag fica a dica, né? Criar conteúdo que não seja para venda direta, apelativo, né? Pode ter. Eu acho super importante, a gente vai colocar para vocês aqui uma dica de destaques que a gente pode deixar ali nos destaques, fazer uma capa sobre obras disponíveis que a gente pode mostrar. Então, contar a origem da nossa produção, sempre tentando gerar valor para a pessoa que vai chegar e vai consumir, vai querer chegar todo dia no seu Instagram para ver o que você está criando, né? O que de novo você está trazendo ou qual reflexão que você está trazendo. Então, as pessoas, na verdade, o que acontece? Olhando do lado de lá, se colocando no lugar do outro. Pensando como a gente mesmo. A gente entra no Instagram para comprar. A gente fala, nossa, agora quero comprar, vou entrar no Instagram. Não, a gente não entra no Instagram para comprar. Mas ainda assim, as vendas acontecem. Aí eu trago para vocês de novo, para a gente lembrar dos números que a gente trouxe na primeira aula, falando sobre o aumento, principalmente na pandemia, da comercialização de obras de arte dentro do Instagram, diretamente dentro do Instagram. Então é assim, as pessoas não entram para comprar, só que elas acabam comprando. A gente acaba comprando. Quando a gente se conecta com alguma coisa que passa valor pra gente, que a gente gosta, a gente quer adquirir, a gente compra. E aí vem as últimas dicas estratégicas quando a gente fala de conteúdo de valor e conteúdo de venda. É explorar o que a gente falou nas aulas passadas, né, sobre a experiência do visitante no meu perfil. Tá sempre alinhado com a nossa identidade visual, trazer um visual harmônico, se a gente está pensando em reverter no nosso resultado como vendas, também ele vai ser um resultado orgânico praticamente, e criar essa identidade de experimentação. Não precisa ficar na caixinha, né? Não precisa ser aquela coisa, nossa, toda quadradinha. Se a gente é mais tradicional, a gente deixa mais na linha tradicional. Se a gente é mais experimental, a gente deixa mais na linha experimental. Vamos ter gosto para tudo. Todo mundo aqui, com toda a produção que a gente faz, a gente sempre vai conseguir se conectar com alguém que tem os mesmos valores que a gente, que tem os mesmos gostos que a gente. Então, não queiram agradar o outro, mas produza conteúdo sobre a sua produção, que o valor e você enxergar como vai ser a experiência do seu cliente ideal, por isso que é legal a gente pensar no nosso público, é ideal. Ó, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui uma última dica, que pode ser meio dentro da caixinha, só que ela pode ajudar bastante, que é criar uma linha editorial e um calendário, que a gente vai falar amanhã sobre o gerenciador, que pode ajudar a gente no dia a dia. Então, por exemplo, o primeiro passo, por que vai te ajudar? Criar uma linha editorial e um calendário. Vai te ajudar para se organizar melhor, para que essa atividade não tome muito do seu tempo. Então, você não vai parar de produzir para ter que criar conteúdo. Então, aquela ânsia, nossa, eu preciso postar hoje. Não, se organiza, se planeja, é possível. E aí, você não vai mais precisar se preocupar com, eu preciso postar hoje. Não, já está tudo pronto. A gente pode fazer para 1 mês, 2 meses, se a gente quiser. Então, a ideia aqui, e a segunda ajuda é já montar conteúdos em cima do que você já fez e que deu resultado positivo através das métricas, a gente consegue ver, e de engajamento, que sejam mais estratégicos para uma futura venda. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Na segunda-feira, a gente pode falar sobre como vai ser sua semana, se tem alguns projetos, quais são esses projetos que você vai desenvolver essa semana e as suas realizações e os seus desafios.
Na quarta-feira, por exemplo, estou fazendo ideia de um perfil que tenha 3 posts semanais, que a gente pode agendar com muita antecedência, para não dar trabalho. Na quarta-feira, por exemplo, a gente pode dar uma dica de material que a gente usa, que a gente gostou, de alguma técnica que a gente está experimentando. E na sexta-feira, a gente pode trazer, por exemplo, isso é uma coisa muito legal que eu vi em alguns alunos aqui, que vieram me mostrar ou apareceu para mim de alguma maneira, da última obra vendida, tava lá, ele mostrou, tirou uma fotografia super bonita da onde ficou a obra que foi a última que ele vendeu. Então isso é uma prova muito legal de se mostrar, porque aproxima também, né? Um outro potencial comprador ou seu cliente potencial pode olhar e falar: nossa, mas realmente ficou muito bacana, muito de bom gosto, eu também quero. Então, sexta-feira a ideia é última obra vendida, como foi feita, para onde foi, onde ela foi colocada, mostrar onde afinal ficou, com imagem, contar a história, a motivação, o que foi, como foi essa troca com o cliente, né? Eu acho legal. E depois, por exemplo, sábado e domingo, provavelmente seus maiores potenciais vão estar mais disponíveis para ver suas obras no final de semana. Então, mostre a sua última produção, ou uma obra, ou uma série que você gostaria de vender. Exponha, conta a história sobre elas. Não vai colocar só a imagem e falar, está à venda. Não, conte a história sobre... Peraí. Deu um mini terremoto de tsunami aqui. Sobre a sua produção, alguma série que você queira vender, exponha de maneira que encante, que envolva, né, o espectador. Então, novamente, a nossa frase do dia: conheça o seu público e nunca mais você vai sofrer para produzir e criar conteúdos. Eu queria saber se vocês... Obrigada, Rafael. Se vocês têm alguma dúvida sobre a aula, a gente fica sempre disponível. E o desafio que a gente vai mandar para vocês agora à tarde, terminando essa live, é para a gente desenvolver no template do grupo que a gente vai mandar no WhatsApp. E aí, qual é o desafio? A gente pensar em qual seria o nosso cliente ideal. Aquele cliente que você adoraria que se multiplicasse por 1000. A gente acaba com esse nosso desafio. Que bom que vocês gostaram. A gente está gostando muito de passar esse conteúdo para vocês. E a gente se encontra já pelo grupo do WhatsApp. Tá legal? Gente, obrigada. Um beijo. E bom final de semana! Amanhã falamos sobre ferramentas de Instagram. Eu vou te mostrar todas as ferramentas, todos os jeitos que a gente pode fazer, todas as funcionalidades que a gente pode usar do Instagram, Stories, Feed, Carrossel, e aí vai complementar essa aula que a gente falou sobre conteúdos. Tá legal? Bom final de semana para vocês, um beijo, até amanhã!